Bom dia a todos. Observem bem, nessa aula aqui do livro 7 vai falar também sobre uma forma de pilha, né? Que são chamadas as células de combustível. Essa célula de combustível muito usada hoje, principalmente na indústria, né? Que usa, não é? Usa materiais que são renováveis, né? Então essa célula ela produz energia elétrica utilizando um combustível, né? Que é o gás hidrogênio, e um comburente, né? Que é o gás oxigênio. E claro que na sua saída vai ter água, né? E a água não é poluente. Aí você deve lembrar sempre que todas as células, né? Ela tem a mesma coisa, as mais simples células de hidrogênio têm o mesmo padrão de formação, né? No ânodo está, né? A decomposição do gás hidrogênio e no cátodo, né? Tem também as formações dos íons, dos ânions, né? Óxido, né? O ânion óxido, vocês sabem, é o O-2, né? Vocês viram lá na formação das funções inorgânicas, ácido, base, sal e óxido, que para termos óxido nós temos que ter o ânion O-2. E essas pilhas têm um padrão, todas elas têm o mesmo jeitinho, né? E também funciona como as outras que nós já vimos, né? Os elétrons fluem do ânodo para o cátodo, ou seja, do polo negativo para o polo positivo, nessas células de combustível. O ânodo vai ser o hidrogênio e o cátodo o oxigênio, ou seja, no ânodo vai haver a reação de oxidação, né? Então nós teremos como agente redutor o hidrogênio e como agente oxidante o oxigênio, onde vai haver a redução. E é sempre da mesma forma, é sempre esse mesmo formato aí. A equação global vai sempre ter que produzir a água, né? Então isso aí é um padrão. Aí é que eles trazem um exercício. Eles falam que na revista de número 760, né, traz um comentário sobre um ônibus, né, que é montado no Brasil, que tem como combustível o gás hidrogênio. Resumidamente, né, o fenômeno é explicado por células eletroquímicas, ou pilhas, né, formadas por um conjunto de placas, né, que são os eletrodos, e nessas pilhas eles ficam separados por uma membrana, viu? E uma membrana polimérica, chamada membrana de troca de prótons. Em um tipo de eletrodo, o hidrogênio é quebrado e elétrons são liberados, gerando uma corrente elétrica em direção ao outro tipo de eletrodo, onde o gás oxigênio forma íons óxidos, né? Que são aqueles ânions O-2. Os produtos que se originam nos dois diferentes eletrodos reagem para formar água, né? Ou seja, o próton, né, que é o H+, vai reagir com o O-2 e formar a molécula de água. Isso já foi visto, né, com vocês em aulas também anteriores. Ó, se eu tiver o H+, e eu reagir com o O-2, que é o íon óxido, isso aqui vai formar a molécula de água. Isso aqui já é sabido de vocês. Aí observem bem o que mais que eles falam aí. Ele diz bem assim: considerando as informações do texto, escreva a equação química da semi-reação de oxidação. Cuidado, gente, aqui ó, ele está dizendo que ele quer a de oxidação. Onde é que vai ocorrer a oxidação? No ânodo, é no polo negativo que ocorre a oxidação. Então, se é no ânodo, quer dizer, no polo negativo, então aqui nessa célula de combustível aí é o local onde está o hidrogênio. Então, não vou nem fazer aí, que aí já está feitinho aí, ó. Então, esse H2 ao ser rompido, não é? Ele vai se transformar em dois íons H+, né? E mais dois elétrons. Como eu tenho dois íons H+, eu tenho que ter dois elétrons. Então,
esse hidrogênio, que tem número de oxidação 0 aqui, e aqui é mais 1, né? Ele vai sofrer a oxidação. Se ele vai sofrer a oxidação, esse cara aqui vai ser o agente redutor. Não esqueçam disso aí. Esse aqui é o agente redutor. Aí observe o que eles perguntam na letra B. Que massa de gás hidrogênio deve ser transformada na célula eletroquímica para que no funcionamento do ônibus haja uma liberação de 38 megajoule? Cuidado aí, viu? 38 megajoule é a mesma coisa que 38 mil quilojoule. Então, é 38 vezes 10 elevado a 3 quilojoule. Tem que verificar essa transformação. E aqui, esse mol na menos 1 significa dizer que é por mol. Por 1 mol. Então, ele está sendo... Como ele é negativo, essa entalpia, na formação de 1 mol de água, vai liberar 242 quilojoule. Como nós sabemos que na célula de combustível, nessa célula aí, o produto final lá vai ser a água, você poderia montar normalmente a sua equação de formação da água. Nem precisava disso aqui, ó. Nem precisava disso aí. Não precisava dessa montagem aí. Você poderia montar direto já a equaçãozinha de formação da água. De que maneira que eu poderia fazer essa equação? A água é formada por H2, não é, mais meio O2, né? Para formar água, formar H2O. E o problema está dizendo aí que você tem uma entalpia, um ΔH, de menos 242 kJ por mol. Essa liberação aí, 1 mol está aqui. Aqui está 1 mol de água. Então, você vai... Como ele quer falar em massa, né? Como ele quer falar em massa, e ele quer do gás hidrogênio, nós temos que montar a equação com esse daqui, ó. Então, aqui 2... H2 é 2 gramas. 2 gramas está liberando menos 242 quilojoule. Isso aí é liberado, né? E como ele quer, qual é a massa para liberar 38 vezes 10 elevado a 3 quilojoule, isso aqui vai ter uma massa M. Aí é só fazer essa questão aí. Então, nós teremos aí, fazendo as multiplicações, né? Se você multiplicar 38 vezes 2 dá 76, vezes 10 elevado a 3 e dividir por 242, né? Aí você vai ter quanto que vai ser liberado. Aí está dizendo que essa massa aí, né? Essa massa aí vai ser 314 gramas. Tem que fazer a continha aí. Você vai pegar aí 76 mil e dividir por 242. Vai dar 76 mil. Então, a questão que é padrão, né? Quando se fala que as células são padrão, significa que no ânodo vai estar o hidrogênio, ocorrendo a oxidação. No cátodo vai estar o oxigênio, ocorrendo a redução. E no ânodo está o agente redutor e no cátodo o agente oxidante. Aqui
o mesmo procedimento, né? Eles já deram aí duas equações, né? Eles estão falando que pilhas a combustíveis do tipo AFC, né? Que é aquelas pilhas alcalina, né? É célula alcalina de combustível, né? Aí em inglês, né? Alkaline Fuel Cell, são dispositivos leves e eficientes projetados para missões espaciais como a NASA americana Apollo. Operam em temperaturas de 70 a 140 graus, gerando voltagem de aproximadamente 0,9 volts. Nessas células, um dos compartimentos é alimentado por hidrogênio gasoso e o outro por oxigênio gasoso. Então, uma célula normal de oxigênio. As semi-reações que ocorrem são as seguintes, aí está as semi-reações, né? Que você já sabe que no produto final vai ter água, ali vai ter água. Que você poderia muito bem encontrar essa equação final da seguinte maneira, né? Você poderia aqui, eu tenho aqui esses 4 H-, esses 4 H-, os 4 elétrons e os 4 elétrons. Aqui sobrou, se eu for fazer a adição, aqui sobrou 2H2, aqui sobrou mais um O2, aqui sobrou, tem 4H aqui desse lado, H2O, e aqui tem 2, então do lado de cá ainda sobra 2H2O. Ou seja, como tem 2 mols de água do outro lado, se eu quiser um mol, divido tudo por 2, vai ficar meio O2 ali no meio. Mas aí eles deram dessa forma aí. Eles querem que você coloque isso aqui. Responda esses itens. Ora, aqui no ânodo, que é o polo negativo, aqui ocorre a oxidação. Se ocorre a oxidação, aqui eu tenho o agente redutor. Isso é sempre, isso é normal, isso é comum. É padrão isso aí, vocês não podem estar esquecendo isso aí. Aí nós temos no cátodo, que é o polo positivo, vai ocorrer a redução e ali tem o agente oxidante. Sempre assim. Então, nessa pilha, o hidrogênio é o agente oxidante falso. Isso aqui é falso. A reação global da pilha representada, isso aqui é verdadeiro. Nessas pilhas, os elétrons fluem do cátodo para o ânodo falso, né? Os elétrons fluem do polo negativo para o polo positivo, ou seja, do ânodo para o cátodo. A utilização de pilhas a combustível não gera emissões poluentes, verdadeira, porque ele vai liberar água aí. Então, isso aqui é verdadeiro. Mudança nos coeficientes estequiométricos das semi-reações alteram valores dos potenciais eletroquímicos. Cuidado aí nessa questãozinha aí. Quando você altera os coeficientes estequiométricos, né, da reação, você altera as entalpias, os ΔH, a energia, o quilojoule, mas não altera a voltagem da pilha, ela continua a mesma. Então, isso aqui é falso. Então, aqui, a alternativa correta é a letra A. Então, uma questão também de fácil acerto. Olha aqui, ó. A hidrazina, que é uma substância com forma molecular N2H4, é um líquido bastante reativo na forma pura. Na forma do seu monoidrato. Quando se fala em monoidrato, né, você pega a substância e coloca uma molécula de água. Se for um diidratado, 2H2O. A hidrazina é bem menos reativa que na forma pura e, por isso, de manipulação mais fácil. Devido às suas propriedades físicas e químicas, né, além de sua utilização em vários processos industriais, a hidrazina também é utilizada como combustível de foguetes e naves espaciais e em células de combustível. Observe o esquema de uma célula de combustível de hidrazina monoidratada. Oxigênio do ar em funcionamento, conectada
a um circuito elétrico externo. No compartimento representado do lado esquerdo do esquema, é introduzido apenas o reagente, obtendo-se os produtos N2 e H2O em sua saída. No compartimento representado do lado direito do esquema, são introduzidos os reagentes O2 e H2O, sendo H2O consumido apenas parcialmente na semi-reação e seu excesso liberado, inalterado na saída do compartimento. Então, observem bem. O circuito nos dá várias informações aí. O circuito está nos dando aí o sentido dos elétrons. Então, eu já sei que aqui está o polo negativo e aqui está o polo positivo, porque é esse o sentido. Eu já sei que aqui está ânodo. Né? Aqui tem o ânodo e aqui do outro lado tem o cátodo. Isso aqui tudo são informações que você já tira imediatamente. Aqui ocorre a oxidação. Aqui vai ocorrer oxidação. Aqui vai ocorrer oxidação. E bem aqui vai ocorrer redução. Aí, ó, redução. Aí o problema aqui é o seguinte. Escreva a equação química balanceada que representa, né, a reação global que ocorre durante o funcionamento dessa célula. Aí você tem lá em cima, né, você tem que eu vou ter o N2 H4 mais o H2O tá ali. E está liberando N2 e H2O aqui, ó. É fácil de perceber. Aqui você coloca, vou colocar em azul aqui, ó, essa setinha aqui. É daqui para cá. Esse hidratado você pode usar o mais aí. Então, você tem N2H4 mais H2O que vai produzir isso aqui, na primeira reação. Isso aqui é no ânodo. No cátodo está ocorrendo a outra reação que você tem ali, né? Que é a formação de água. Então, você tem O2 mais H2O lá em cima e do outro lado vai produzir H2O. Aí você tem que ver essa questão dos elétrons, mas nem precisava, era só depois, né, cancelar as moléculas de água aí que você tem, você vai encontrar então a sua equação global. E ele pergunta aí quem é que sofre oxidação no processo. Isso aí nem precisava, né? Está se debatendo muito, porque a oxidação vai ocorrer aí no ânodo. Então, quem vai sofrer a oxidação no processo aí é o nitrogênio. É só calcular o número de oxidação do nitrogênio. Você poderia fazer isso já lá na primeira equação, né? Era fácil de perceber que ele é que ocorre a oxidação, não é? Era fácil de perceber por aqui, ó. Vou até fazer aqui para você verificar. Ó, aqui é mais 1, consequentemente aqui seria menos 2, ó. E aqui o número de oxidação é 0, então daqui para cá está ocorrendo oxidação. Então, o elemento que sofre a oxidação nesse processo aí é o nitrogênio. Então, era uma questão também de fácil resolução. Então, as células de combustível são muito usadas hoje porque o produto apresentado é não poluente, que é a água. O hidrogênio vai estar sempre como combustível, o oxigênio como comburente. Ela tem o ânodo onde está o hidrogênio, o cátodo onde está o oxigênio. O hidrogênio vai funcionar como agente redutor e o oxigênio como agente oxidante. Fácil de perceber. Um bom dia a todos.